A paz de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Irmãos, o inimigo está furioso, irmãos. O inimigo não aceita nós falar a verdade, irmãos. Irmãos, não tem como nós servir dois deuses. Não tem como nós servir o Deus de Isaac e de Jacó e ao mesmo tempo o Deus de Mamão. Não tem como, irmãos. Glória a Deus nas alturas. A partir do dia que a gente pretende servir a Deus, irmãos, nós tem que abandonar as coisas do mundo. Jamais um servo de Deus pode estar no meio de festas mundanas. A luz, ela não se dá bem com as trevas. Ela não se mistura. Jamais nós, crente em Cristo Jesus, pode estar no meio de festas mundanas, aonde habita os espíritos malignos, aonde habita os demônios e Satanás. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, só foi falar a verdade aqui na plataforma, foi tantos comentários criticando, dizendo que eu estava julgando. Glória a Deus nas alturas. Irmão, nós falar a verdade não é julgar. Nós falar a verdade não é condenar ninguém. Irmãos, servo de Deus tem que ter postura de servo de Deus. Jamais nós que somos servos de Deus pode estar aí se misturando com o mundo. Nós temos que mostrar a luz de Cristo em nós. Nós somos sal da terra. E se esse sal for expícido, com que há de se salgar? Não tem como nós temperar a terra se o Espírito Santo de Deus não estiver em nós. Glória a Deus nas alturas. O inimigo ficou furioso, né, irmão? Mas o inimigo vai ter que ver que o que Deus mandar nós falar, nós vamos falar. Deus escolheu nós em cima da terra, foi para pregar o evangelho, foi para defender a palavra de Deus. Falar do amor de Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas. Jamais o inimigo vai fechar a nossa boca. Jamais o inimigo vai calar a nossa boca. Por mais alto que ele se levanta, mais alto será o tombo dele. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, a gente falar a verdade, a gente pregar a verdade, irmãos, não significa que está julgando, não. Os dois irmãos que estavam lá no meio do barulho nas festas mundanas, irmão. Glória a Deus nas alturas. A gente pregar a verdade, irmão, não significa que nós está julgando os servos de Deus, não. Oxalá, bem-aventurado, que eles congregam, que eles venham dar um exemplo, um bom testemunho, que eles venham fazer com que a família deles fique contente, com que a mãe deles fique contente, né, irmãos? E que não escandaliza o nome da igreja, porque isso foi um escândalo. Agora, na hora que a gente prega a verdade, na hora que a gente fala que o povo de Deus não pode se misturar com o pecado, a gente está julgando, a gente está apontando. Não. O inimigo não vai fechar a nossa boca. Tá bom, meus irmãos? Os irmãos que gostam de pregar o evangelho, aí, irmãos, se você granjeou um talento, começa a granjear 2. Não deixa o inimigo fechar a tua boca, não. Se você granjeia 2, começa a granjear 4. Se granjeia 5, granjeia 10 agora. O inimigo, irmão, tá louco para fechar a boca daqueles que servem a Deus na terra. O inimigo tá louco para fechar a boca daqueles que luta para defender o evangelho, para aqueles que pregam o evangelho. Irmãos, os irmãos podem saber de uma coisa, irmãos, o inimigo jamais fechará a boca nossa, irmãos. As irmãs aí que pregam também o evangelho, jamais o inimigo vai fechar a boca da irmã, jamais o inimigo vai fechar a minha boca. Bendito é o nome do Senhor, porque quem fala na nossa boca na hora da pregação é Cristo Jesus, é a palavra de Deus. E quando o inimigo escuta a palavra de Deus, ele fica furioso, fica envergonhado e se levanta contra, né, irmãos? Glória a Deus nas alturas. Jamais nós vamos parar de pregar o evangelho. Nós vamos lutar com o evangelho até o fim. Levanta o inimigo que se levantar. Levanta o demônio que levantar. Mas vai cair por terra. Esse espírito maligno de Satanás não vai prevalecer. Em nome de Cristo Jesus vai ser repreendido. Deus abençoe a todos. A paz de Deus.